Capítulo 14. Chorar por quem se foi e viver por quem está aqui. Deus nos ajudou e conseguimos vender os 2 apartamentos que tínhamos e comprar um novo. Principalmente para a compra de um novo lugar para morar, meu irmão caçula, o Matusalém, e meu cunhado Edmilson Crispim nos ajudaram muito, pois eu não conseguia fazer com que os corretores compreendessem o momento em que vivíamos. Isso nos levava a ter que lidar com aquelas argumentações típicas dos corretores de imóveis que tendem a achar que quem procura um apartamento para comprar está vivendo um momento feliz, o que penso deve ser verdade, na maioria dos casos. Era difícil ter que ouvir o corretor ressaltando a beleza do salão de festas do condomínio, ou mesmo insistindo comigo que o apartamento que me mostrava tinha uma bela vista. Meu irmão e meu cunhado nos ajudaram a ter uma visão bem objetiva para tomarmos a decisão quanto a que negócio fechar. Enfim, inclusive sem precisar procurar muito, encontramos. Adquirimos um apartamento de 2 quartos apenas, em virtude da nossa nova realidade. Vitor desejava muito que o condomínio tivesse uma quadra de esportes com uma tabela de basquetebol para treinar, e não foi difícil encontrar, pois viemos morar em Águas Claras, cidade recém-criada. A maioria dos condomínios tinha ampla área de lazer. O apartamento era novo, muito arejado, com paredes brancas e com vista para o parque ecológico da cidade. A cidade, por nome Águas Claras, a claridade do branco do revestimento das paredes, as janelas e sacadas abertas, a vista para o parque e a quadra para Vitor treinar formavam um conjunto que fazia bem para a alma. Toda a claridade e arejamento, bem como a vida das plantas e aves do parque, somados ao basquete com Vitor na quadra, eram um convite à vida. Uma ameaça constante em tempos difíceis assim é a da depressão. A escuridão, falta de movimento, de vento entrando pelas janelas e de ainda que pequenos alvos a alcançar, vão nos conduzindo à imobilidade, ao sono e à morte em vida. Descobri que ao ajudar meu corpo, abençoava a alma. Que quando abençoava a alma, ajudava ao corpo. Não sentia vontade de fazer muita coisa, mas por amor a Deus, mesmo sem querer muito, fazia tudo que entendia seria bom para mim e para nós. O apartamento era tão novo que nem tinha lâmpadas. O pastor Walter Moura, da igreja em que congregamos, presenteou-nos com elas e trouxe luz para o nosso lar. Achei algo bem apropriado para um pastor fazer. Como nenhum dos nossos móveis se ajustou ao novo apartamento, começamos do zero a mobiliá-lo. Para essa tarefa, que parecia tão difícil, pois enfrentaríamos com vendedores de imóveis algo parecido com o que enfrentamos com os corretores de imóveis, Deus enviou o seu anjo. Na verdade, uma versão feminina de anjo. Foi Maria Alice. Ela é arquiteta e congregava conosco na Igreja Presbiteriana de Brasília. Pense em uma pessoa alegre e cheia de vida e terá uma ideia de quem é Maria Alice. Eu tinha vontade de termos coisas para fazer com ela todos os dias, pois estar perto dela fazia muito bem a Jane e a mim. Inclusive disse isso a Alice certa vez. Não sem muito trabalho, o apartamento foi completamente mobiliado e ficou ótimo. As coisas não estavam tão bem organizadas dentro de nós quanto dentro do apartamento, mas organizar tudo dentro dele nos ajudou a também ajustar muitas coisas dentro de nós. A providência de Deus nos guardou do que poderia tornar nossos dias mais difíceis. Sim, pois já havíamos morado em lugares em que havia muito barulho, problemas sérios com vizinhos e com o condomínio. Deus foi muito bom para nós, pois nosso novo endereço tinha barulho apenas das aves do parque, da água do chafariz da área de lazer, nenhum vizinho, pois éramos os únicos naquele andar, e um condomínio sem qualquer problema por ser recém-inaugurado. Da sacada dava para ver Vitor treinando na quadra, e enquanto ele treinava, ficávamos pensando até onde Deus iria levá-lo no esporte. Coisas surpreendentes aconteceram com Vitor. Quando ainda estávamos visitando o nosso condomínio para conhecê-lo, em uma de nossas vindas, nos pediram que pegássemos a chave na administração. Lá nos atendeu um senhor.
Ele se apresentou como engenheiro responsável pela obra. Chamava-se Carlos. Quando ele viu Vitor conosco, logo se impressionou com a altura dele. Naquela época, Vitor estava com 13 anos e já era bem alto. Pediu-nos então licença para dar um conselho a Vitor. Garoto, não desperdice sua altura. Como eu não entendi bem o que ele quis dizer com aquelas palavras, ele nos explicou. Disse que o filho dele também era bem alto e jogava basquete. Aproveitando a altura e a habilidade para jogar basquete, conseguiu ir estudar nos Estados Unidos e naquela época já estava se formando. Ouvi tudo aquilo como sendo algo muito distante de nossa realidade, mas guardei na mente e no coração. Nem desconfiava dos planos que Deus tinha para Vitor por meio do basquete. Em 2008, Vitor estudou no Colégio Marista Champagnat, em Taguatinga-Sul, onde praticava como esporte apenas o futebol de salão. Certo dia, um treinador de basquete, ao passar pela quadra, o professor Aurélio Melo, viu aquele garoto enorme no gol e o chamou para jogar basquete. Vitor aceitou o convite e gostou muito do novo esporte. Ainda em 2008, jogando pelo Marista, enfrentaram o time do Clube Vizinhança, um clube de Brasília onde o famoso Oscar Schmidt havia jogado. A treinadora gostou do basquete do Vitor e o chamou para jogar no Vizinhança. As coisas iam acontecendo sem que sequer percebêssemos, pois nosso grande interesse no basquete era apenas propiciar a Vitor uma atividade esportiva saudável. Já no início de 2009, Vitor estava jogando pelo Vizinhança e no mês de maio fomos assistir a um jogo dele na Faculdade Católica. Isso aconteceu na semana do aniversário da Jane. Após o jogo, fomos comer uma pizza juntos. Foi a única vez que Gláucia assistiu a um jogo dele. Naquela semana ainda cantamos parabéns para a Jane na casa da mãe dela, Dona Edith. Lembro que forcei bastante a barra para que aquelas comemorações acontecessem, pois Jane a todo momento dizia que nada daquilo era preciso. Agradeço a Deus que me deu aquela determinação, pois foram momentos que ficaram muito especialmente gravados em nossa memória, pois poucos dias depois deles, Deus levaria a Gláucia. Jane faz aniversário no dia 28 de maio e Glaucinha partiu no dia 10 de junho. Vitor teve uma forma de agir admirável em meio a tudo pelo que passamos. Ainda no quarto em que estava internado, estudava para as provas que faria logo ao sair do hospital. Sempre foi dedicado nos treinos do time de basquete e assíduo na igreja. Vitor nos ajudou muito e prosperou em tudo que fez, seja nos estudos, seja no esporte. Ele avançaria muito em sua caminhada no basquetebol e nos daria muitas alegrias, bem como enormes e boas surpresas, como vou falar no capítulo seguinte. Quando passamos por algo tão traumático, temos uma estranha expectativa de que, como paramos tudo o que vínhamos fazendo em função da tragédia que se abateu sobre nós, todos à nossa volta farão o mesmo. Mas é claro que isso não acontece. Algumas pessoas se identificam com a nossa dor e vêm chorar com os que choram. Muitos, porém, dirão sentir, mas, na verdade, pela falta de identificação com a nossa dor e de real empatia, bem pouco ou quase nada sentiram. Assim, seus vizinhos, sua cidade, a empresa onde você trabalha, a escola em que estuda, a igreja onde congrega e tanto mais, continuam seguindo suas agendas. Festas acontecem, comemorações são feitas, viagens realizadas e somos convidados para elas. A maioria das pessoas espera que voltemos a estar com eles, mas não virá ao nosso encontro. Se temos a expectativa de que chorem conosco, eles também têm a expectativa de que voltemos a nos alegrar com eles. Algumas pessoas tentando ajudar falavam de situações que conheciam, as quais eram mais tristes que a que eu estava passando, mas isso não me consolava. Pelo contrário, apenas me tornava mais triste, pois eu lamentava as aflições desse mundo e gostaria muito que aqueles que sofreram mais que eu nunca tivessem passado por aquilo. Por outro lado, quando víamos pessoas que fizeram coisas horríveis, tendo uma vida bem melhor que a minha, não me causavam qualquer sentimento de revolta, pois eu bem sabia o quanto a vida é passageira e que se estes não se preocupassem com a eternidade,
todo bem que usufruíram nessa terra, de nada lhes valeria após a morte. Sabia que os sofrimentos do tempo presente não poderiam se comparar com a glória que está por vir. Eu não queria e continuo não querendo que ninguém passe pelo que eu passei. Dessa forma, saber sobre os que sofreram mais que eu não me consolava. E saber dos que nunca sofreram o que eu sofri, embora vivam praticando o mal, não me causava revolta. Eu não queria dor para os que faziam o mal, mas sim que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Infelizmente, meu coração não esteve todo o tempo pacificado. Houve um dia sombrio em que percebi claramente que estava com raiva de Deus. Isso me assustou muito, pois embora eu estivesse muito triste com aquilo, era a mais pura verdade. Eu estava com raiva de quem mais amo, Deus. Coloquei isso diante dele como quem pede socorro. Eu não iria fazer de conta que não estava sentindo aquilo, mas trataria a questão com quem podia me ajudar, o próprio Deus. Uma vez mais, recorri à escrita para organizar o que havia no coração e mente. Me lembro de um bilhete que uma esposa escreveu para o seu marido. Te odeio, com amor, Mary. Mandei um bilhete desses para Deus nessa manhã. Na realidade, odeio o que ele fez ou permitiu e não a ele. Mas por causa do que ele fez ou permitiu, vi meu coração com ódio de quem mais amo. O coração é enganoso e tem o dom de confundir as coisas. Senti raiva de Deus por causa do que ele fez. Meu bilhete foi assim: estou triste por estar sentindo ódio de você. Te amo, você sabe que te amo. Você sabe todas as coisas. Walter Júnior. De outra vez escrevi assim: quando em minhas cirurgias na perna com paralisia infantil, tive que passar por procedimentos como tirar pontos, tirar gesso e ser examinado, de modo que o médico ficava mexendo e apertando para saber se doía e finalmente conseguia o que queria, eu dava um grito de dor, tinha vontade de avançar no pescoço do médico e esganá-lo. Fui crescendo e da primeira cirurgia, quando eu tinha 5 anos, até a última com 18 anos, muita coisa mudou. Senti o mesmo ódio, mas entendia que tudo aquilo era necessário. Meu coração ainda me pedia para eu esganar aquele homem que procurava em algum lugar em que doesse em minha perna e parecia não querer parar enquanto não encontrasse. Eu já havia entendido a razão do médico agir assim. Apesar disso, vi o ódio surgindo no meu coração e um clamor por justiça também. Com a minha pouca maturidade dos 18 anos, eu acalmava meu coração, lhe dizendo que aquilo, lamentavelmente, era necessário e que não estávamos sendo alvos de qualquer injustiça. Entendo que Deus tem suas razões e que, para a concretização do plano dele, levar Gláucia foi necessário. Sei também que não estou sendo alvo de qualquer injustiça, mas em meu peito há um coração e não um cérebro. Não tenha medo de ser fulminado por Deus com um raio sobre sua cabeça por estar lendo o meu desabafo. Se alguém merece isso, sou eu, e ele ainda não fez isso. Quando ouvimos nossos filhos nos dizendo que nos odeiam, não os matamos, os amamos. Não estou ofendendo a Deus tentando agredi-lo, me revoltando ou deixando de amá-lo. Estou apenas sendo sincero ao falar a ele o que ele já viu claramente em meu coração. Não é um sentimento constante, mas às vezes surge. Meu coração mau também já foi capaz de muitos sentimentos belos para com Deus e ainda preserva essa capacidade, mas não nega ser capaz também de sentimentos como o ódio e a raiva. Dou graças a Deus pelo fato dele permanecer fiel ao nosso compromisso, mesmo quando eu sou infiel. Ele me ama, mesmo quando o odeio. Ele me faz voltar sempre ao nosso compromisso de amor, que não se torna maior quando sinto amor por ele e que não diminui quando sinto ódio. Acho que o que mais me deixa triste é ver que foi possível acontecer algo que me levasse a ter esse sentimento para com Deus. Fique tranquilo quanto a mim, pois se o amor é algo a ser aprendido e reaprendido, o ódio só precisa ser provocado. O ódio passa da mesma forma que surge em mim. O amor permanece, pois Deus é amor. E quando eu tinha 13 anos, ele decidiu vir habitar em mim. Estamos bem,
eu e o Pai Celeste, apesar de tudo e graças a Ele. Tenho esperança de que a raiva e o ódio darão lugar a outros sentimentos e que não voltarão mais. Tenho esperança. Dou graças a Deus por ser apenas humano e capaz de sentimentos contraditórios. Não sou um anjo ou um ser elevado. Pelo contrário, não passo de um miserável pecador. Aos que leem essas palavras, resistam à tentação ou à inclinação de tentar defender a Deus ou explicar suas razões. Pode ser injusto e insensato o que senti, mas bem sei que as emoções não têm qualquer compromisso com a razão. George MacDonald diz: o Senhor veio para enxugar nossas lágrimas. É o que Ele está fazendo agora. É o que Ele fará tão logo possa. E enquanto não puder fazê-lo, proverá para que as lágrimas fluam sem a amargura. Ele nos dirá que chorar é uma bênção, pois traz consolo. Aceite agora o seu consolo e prepare-se assim para o consolo que virá. Walter Júnior, Águas Claras, 10 de julho. Para nós o tempo passava lentamente e, como costumam nos aconselhar em circunstâncias assim, procurávamos viver um dia de cada vez. No entanto, para as demais pessoas, e não posso culpá-las por isso, o tempo passava normalmente e assim de forma aparentemente rápida. Não raro alguém vinha falar comigo como se tudo tivesse acontecido há muito tempo, mas para nós era como se houvesse ocorrido no dia anterior. Eu procurava entender as pessoas quanto a isso, mas achava melhor não ter a expectativa de que elas fizessem o mesmo com relação a mim. Naquele ano, praticamente ninguém me convidou para cantar em suas igrejas. Eu me sentia como se fosse um pequeno animalzinho muito ferido, caído no centro de uma clareira no meio de uma grande, escura e fria floresta. Eu podia ver ao redor de mim, no meio da mata, muitos olhos me observando, mas ninguém se aproximava. Os outros bichos da floresta pareciam sentir compaixão de mim, mas temiam se aproximar e me ferir mais, ou pior, se contaminarem com a minha dor. Como olhar para os lados não me trazia alento, eu olhava para o alto, pois sabia que além daquelas nuvens sobre mim havia luz. Luz que mesmo em meio à escuridão ainda me iluminava o bastante, de modo que eu conseguia ver. Pessoas que me encontravam na rua ou em outros lugares nem sabiam bem o que dizer e demonstravam receio de escolherem mal as palavras. Na verdade, os gestos têm o poder de substituir as palavras quando não as temos. Um abraço apertado comunica muito ao coração, acredite. Frustrados ficam os que acham que podem ter uma frase mágica ou palavras de grande sabedoria que seriam capazes de nos transportar da tristeza para a alegria de um momento para o outro. Recorri à leitura de bons livros e o amigo Richard Werner, muito generoso, enviou vários para mim. Um em especial marcou muito minha vida. Sei que um grande número de pessoas não gosta dele. Algumas semanas antes de Deus levar Gláucia para si, ela chegou em casa com um livro nas mãos, o qual havia pegado emprestado da avó Edith e começou a ler. O nome do livro era A Cabana. Naquela época estava tudo bem conosco e com Gláucia. Não tínhamos qualquer identificação com a história triste que o livro narra. Minha filhinha estava um pouco confusa com o que lia e me pediu que a ajudasse. Eu comecei a ler o livro e me espantei com seu início tão triste. O livro narrava a história de um pai que teve sua filha, menina ainda, sequestrada e morta. Quando ainda estava nesse trecho do livro, chamei Gláucia e perguntei a ela se, após aquele início triste, haveria algo mais que fosse alentador, pois aquele princípio de história era terrivelmente triste. Gláucia me encorajou a prosseguir, pois me disse que a sequência seria melhor. Li até o fim e ajudei Gláucia a entender as partes em que teve dúvida, mas achei que aquele era um livro que não deveria ser lido pelos novos na fé ou pelos muito jovens como Gláucia, já que lidava com conceitos difíceis de serem entendidos. Já sem ela, com a gente, voltei à cabana. A tristeza do início do livro agora era toda minha. O socorro do alto que eu esperava para aquele pai da história, agora esperava para mim. E para quem já conhece o livro, no fim da narrativa, as 3 pessoas da Trindade, representadas por figuras humanas,
Perguntam ao pai da menina se ele deseja continuar ali na cabana com eles, pois a filha dele iria até lá naquela tarde, ou se queria voltar para sua esposa e filhos. Se deixasse a cabana, não poderia mais voltar a ela. Quando li aquilo, parecia que a pergunta estava sendo feita para mim. Parecia que se eu dissesse sim, Deus me levaria naquela hora para estar com Gláucia, mas eu não poderia mais voltar. Se eu respondesse não, ficaria com Jane e Vitor, mas demoraria a ver Gláucia. Na narrativa do livro, o pai é alertado para o fato de que sua filha está muito bem e não pode sentir saudade dele onde está. Toma então a decisão de voltar para sua esposa e filhos. Todas aquelas figuras desaparecem e ele se vê de volta à sua realidade. Comigo pareceu acontecer o mesmo. Por um momento, durante a leitura desse trecho do livro, senti-me transportado para aquele cenário do livro e respondi para mim mesmo que queria ficar por amor a Jane e Vitor. No mesmo instante, me vi de volta à minha realidade. Claro que tudo que narro aqui foi imaginário, mas eu me sentia como se tivesse passado por uma dura prova e estava aliviado e grato a Deus pelo que havia feito. Foi quando, surpreendendo a mim mesmo, escrevi o seguinte: todos os dias fazemos escolhas, tomamos decisões, dizemos sim ou não e emitimos opiniões. Para cada escolha, uma motivação. E ainda que seja a melhor, corremos o risco de errar. Sou muito grato a Deus por perceber claramente o seu espírito me alertando quanto à possibilidade de que eu tenha me equivocado em uma decisão, escolha ou opinião. Não fujo da responsabilidade de tomar decisões ou fazer escolhas, mas sempre reservo um espaço em minha mente e alma para admitir a possibilidade de que posso estar errado. Como resultado, tenho a chance de voltar atrás, reconhecer que errei, pedir perdão, mudar de atitude e, se possível, corrigir o erro. Foi uma experiência assim que me fez ler novamente o livro A Cabana, de William P. Young. Li esse livro no início desse ano com Gláucia. Na realidade, ela leu primeiro e me pediu que a ajudasse a entender algumas partes do livro nas quais teve dúvida. Li o livro em um dia apenas e conversei com ela sobre suas dúvidas. Doce lembrança. O livro fala da experiência de um pai que perde sua filha. Confesso que eu e Gláucia não demos muita atenção ao fato em si, pois por ser tão triste nem queríamos pensar nisso. Vimos trechos que falavam sobre a questão da autoridade, ser cristão e os 10 mandamentos. Depois que o Senhor levou Gláucia, alguns irmãos me sugeriram a leitura desse livro, mas respondi que já havia lido, inclusive com Gláucia, e que apenas uma pequena parte do livro me parecia útil para agora. A sensação de que poderia estar errado quanto a isso me fez ler novamente. Bendita desconfiança de que eu pudesse estar errado. Foi maravilhoso ler esse livro. Ainda tenho algumas ressalvas quanto a questões, como as que Gláucia teve dúvidas, mas o todo da mensagem do livro me ajudou muito. No início do ano cheguei a escrever algo para meu blog, dizendo que não indicaria a leitura desse livro a ninguém, mas a tal desconfiança de que poderia estar errado me fez não postar o comentário. Pois sim, hoje recomendo a quem de modo especial conhece o nosso sofrimento presente que leia o livro. A situação descrita no livro é diferente da nossa, pois a menina foi raptada, tinha pouco mais de 6 anos, e o pai nutriu uma culpa e revolta intensas. Mas em muito é possível uma identificação em virtude da semelhança do caso, pois um pai se despede de sua filha. Em especial chamou a atenção de quem leu ou lerá o livro para a conversa do pai com Sofia, para a visão que ele tem dela e para a parte final do livro, antes do pai deixar a cabana. Esses trechos falaram muito ao meu coração. Certamente outros trechos poderão falar mais fundo ao seu coração. Quem ler o livro entenderá por que decidi voltar para ficar com Jane e Vitor. Creio que Deus também usou o livro para falar com Gláucia, já que ela o leu no início desse ano. Creio hoje que enquanto eu estive com ela na emergência do hospital, tendo por todo o tempo minha mão sobre a cabeça dela, Jesus estava também ali com sua mão por baixo da minha.
Eu de um lado da maca e Jesus do outro. Depois que me despedi dela, sofria ao pensar nela sozinha, mas hoje creio que Jesus não a deixou só e que a acompanhou amorosamente o tempo todo. A mensagem do livro também me ajudou a entender assim. Mais uma vez, o receio de que podia estar errado me fez voltar atrás. Não havia percebido que o pequeno livro era um tesouro para o tempo presente. Se o mesmo Espírito que habita em mim levar você a suspeitar que cometeu um erro, considere o alerta. Tal atitude não comprometerá sua credibilidade. Eu mesmo me sinto mais seguro ao lidar com alguém que está disposto a admitir um erro e pedir perdão. Um dos meus maiores inimigos é o orgulho. Deus tem me ajudado a vencê-lo e, assim, não pensar que sou mais do que realmente sou. Ao Senhor que tem Gláucia em seus fortes e amorosos braços e nos sustenta até estarmos com Ele, seja a glória. Walter Júnior, 16 de julho. Mesmo entendendo o que as pessoas queriam dizer quando me perguntavam se eu havia perdido uma filha, rejeitava esse termo perder. Como posso ter perdido alguém que bem sei onde está? Talvez se use o termo para indicar que perdi a bênção de sua companhia, mas certamente não a perdi, apenas dela me despedi para mais tarde nos reencontrarmos. Não fico chateado quando alguém faz uso dessa forma de se expressar, apenas não a acolho. Após alguns meses, cessei de fazer esses textos. De fato, eu os escrevia, enviava por correio eletrônico para mais de 4.000 pessoas e postava no blog do meu site, onde todos eles ainda estão. Mas quando alguém me disse que ficava em desespero ao ver que havia recebido mais um texto meu via e-mail, pois entraria em contato com toda aquela situação de dor novamente. Não apenas pelo que ela disse, achei que era hora de parar. Não queria que ninguém sofresse com o que eu escrevia. Até aquela época eu costumava ligar para líderes e pastores, pondo-me à disposição deles para participar das programações promovidas por suas igrejas. Dali por diante decidi então não mais fazer isso, pois temia que me atendessem mais constrangidos pela situação que eu estava vivendo do que pela conveniência da minha ida à igreja deles. Afinal, como negar algo a alguém que estivesse sofrendo tanto? Eu quis poupar meus queridos irmãos de tão grande constrangimento. No entanto, eu tinha alguns compromissos que foram agendados bem antes de tudo o que aconteceu. Os pastores que me fizeram tais convites deixaram-me totalmente livre para decidir por atendê-los ou não. Um desses compromissos, em especial, pareceu-me uma providência de Deus visando ao nosso cuidado. Em setembro, exatamente na semana em que Gláucia faria aniversário, estivemos na Igreja Presbiteriana no Jardim Sul, em São José dos Campos, São Paulo. O conselho da igreja providenciou passagens aéreas, inclusive para Vítor, e fomos todos juntos. Naqueles dias, o pastor Olivar Alves e sua igreja foram anjos de Deus para nossas vidas. Eles viabilizaram nosso encontro com o reverendo Vadislau e sua esposa, Dona Beth. Pastor Vadislau lidera o Ministério Refúgio e tem, de Deus, o dom e o preparo para o aconselhamento bíblico. Estar no Refúgio, que fica na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, foi um bálsamo para nossas almas. Sem boa parte do auxílio financeiro que tínhamos com a venda dos nossos CDs, Deus tocou o coração de muita gente que generosamente nos ajudou de forma espontânea, sem que pedíssemos ou insinuássemos estar precisando. Inclusive, houve situações em que irmãos amorosos e generosos me procuraram, perguntando se eu precisava de alguma ajuda, e, sendo verdadeiro, lhes disse que não estava precisando naquele exato momento. Alguns ficaram surpresos com isso, mas não poderia ser diferente, pois eu apenas estava lhes dizendo a verdade e não aproveitaria aquela situação para receber deles o que de fato não estava precisando. Nossas despesas não eram muito altas e Deus tudo supriu. Enfim, o fato de Jane ter deixado de trabalhar no banco e meu ofício de cantor me reservar mais atividades sempre à noite e nos finais de semana, deu a mim e Jane a oportunidade de participar de praticamente todos os dias da vida de Gláucia.
Não ficamos tanto com ela porque suspeitássemos que Deus pudesse levá-la antes dos seus 13 anos, mas sim porque sempre entendemos que a fase da infância era muito preciosa para ajudarmos nossos filhos a estruturarem o caráter e personalidade deles. Quando nos afastávamos deles era por pouco tempo e sabíamos que quando isso acontecia, se eles não estavam conosco, estavam com os seus amados avós. Quando viajávamos para atender a algum convite, era com os avós que ficavam e isso foi maravilhoso. Gláucia, com mais de 12 anos, estava vivendo uma fase muito comum entre as meninas em que elas se voltam com avidez para a leitura. Gláucia sempre me pedia indicação de livros para ler. Um dos últimos que ela leu, e eu a acompanhei nessa aventura, foi As Crônicas de Nárnia. Lemos juntos as 7 histórias e conversávamos a respeito. Mesmo que isso não fosse necessário, como incentivo para que ela lesse, disse que daria a ela 8 centavos por cada página lida. No início do mês de junho, talvez uns 10 dias antes de Deus levá-la, mesmo tendo voltado de uma viagem e estar muito cansado, fui com ela a um shopping para cumprir uma promessa e comprar para ela um aparelho de celular novo com o dinheiro que ela havia ganhado com suas muitas leituras. Fizemos as contas e ela merecia quase R$ 400 como recompensa pelas muitas páginas lidas. Andamos muito para encontrar o que ela queria e finalmente compramos. Quando voltamos para o carro no estacionamento, antes de entrar, ela veio e me deu um forte abraço e disse: "Pai, obrigada. Hoje você fez uma criança feliz." Não sei qual o propósito de Deus em me dar vida, mas se foi para naquela noite fazer aquela menina linda feliz, já valeu ter vivido. Foi para ela que fiz essa canção. De pai para filha. Suave e linda que Deus nos deu, quisera sim protegê-la sempre em meus braços, desejo meu. Porém, bem mais que tudo, que o meu amor possa lhe dar. Meu Deus tem para ela, seus sonhos pode realizar. Às vezes fico pensando qual o futuro que ela terá, qual curso vai escolher, ou mesmo com quem vai se casar. Confesso que é difícil amar alguém que vai me deixar. Pelo amor de um outro homem, mais belo e jovem que eu, seu pai.
consagrei e sempre te ensinei a amá-lo mais e mais. Filha, lembre que te amo, só quero o teu bem, te quero bem demais. Por isso a Deus te consagrei e sempre te ensinei a amá-lo mais e mais. E sempre te ensinei a amá-lo mais e mais.